Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. E a semana seguiu tensa com o conflito entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. O preço do barril de petróleo seguiu pressionado. No auge das tensões, chegou a tocar os $120 o barril. Várias ações foram feitas a fim de tentar baixar o preço da commodity, mas mesmo assim o petróleo encerrou essa semana acima dos $100, com alta de 11,27%, com barril Brent, referência para a Petrobras, cotado aos $103,14, mostrando que ainda existe muita tensão em relação ao conflito entre os dois países e que isso já vem aí interrompendo a cadeia de distribuição da commodity no mercado internacional. A Agência Internacional de Energia anunciou a liberação de 400 milhões de barris de petróleo da reserva estratégica dos 32 países que fazem parte dela, no objetivo aí de tentar arrefecer o preço do petróleo. Pelo lado do Irã, no primeiro pronunciamento público do novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, ele manteve o tom duro e disse que bloquear o Estreito de Hormuz é uma estratégia que deve ser usada. Pelo lado norte-americano, os Estados Unidos lançaram um forte ataque contra a ilha de Karg, que é responsável pela produção de 90% do petróleo do Irã. Segundo o presidente Donald Trump, não foi atacada a infraestrutura de produção de petróleo, apenas a infraestrutura militar da ilha, mas mostrando aí que os Estados Unidos está disposto a atacar o coração da economia iraniana. Enquanto isso, o Estreito de Hormuz continua fechado, o que dificulta o escoamento da produção de petróleo de importantes produtores como Iraque, Emirados Árabes Unidos e Kuwait. O governo norte-americano ofereceu aí uma recompensa de $10 milhões para quem der informações que levem à captura de Mojtaba Khamenei e também de outros líderes do Irã. O grande receio do mercado é de que o confronto se arraste e de que nós tenhamos aí um petróleo muito alto ao longo, inclusive, dos próximos meses, o que pode levar a uma inflação global. Por outro lado, com os receios em relação ao conflito, as economias não conseguiriam se desenvolver e o cenário de estagflação poderia ser aí espalhado por toda a economia global. Este receio continua segurando aí as bolsas de valores. Aqui no Brasil, para tentar conter aí o avanço do preço dos combustíveis, o governo Lula adotou a mesma estratégia do governo Jair Bolsonaro em 2022. Na época, o petróleo disparou em função da guerra entre Rússia e Ucrânia. O governo editou uma medida provisória zerando o PIS e COFINS do óleo diesel. Além disso, criou um subsídio para produtores de óleo diesel a fim de conter aí o preço nas bombas. Por outro lado, criou um imposto de 12% sobre a exportação de petróleo bruto para poder aí compensar. De acordo com as estimativas do Ministério da Fazenda, eliminação do PIS/COFINS do preço do diesel vai custar aí ao governo cerca de R$20 bilhões, enquanto o subsídio para os produtores vai custar aí cerca de R$10 bilhões. A expectativa é de que o novo imposto criado sobre a exportação de petróleo possa compensar essa renúncia fiscal. Na mesma semana, a Petrobras anunciou um reajuste de 38 centavos no preço do óleo diesel nas refinarias. Essa tensão global fez com que o nosso Ibovespa encerrasse essa semana em queda de 0,96%. Enquanto isso, o dólar subiu 1,51% e encerra cotado aos R$ 5,32. As bolsas internacionais também caíram essa semana. O S&P 500 caiu 1,01%, a Nasdaq caiu 0,35% e o Dow Jones caiu 0,91%. Só o Stoxx 600 na Europa que fechou em leve alta de 0,33% essa semana. Outra notícia ruim foi em relação à nossa inflação. O IPCA registrou alta de 0,70% no mês de fevereiro, acima do 0,60% esperado pelo mercado, puxado principalmente pelo reajuste das mensalidades escolares. Nos últimos 12 meses,
O nosso IPCA acumula uma alta de 3,81%. O problema é que a inflação foi pressionada e ainda não se sentiu os efeitos da guerra na inflação, o que pode fazer com que o nosso Copom tenha aí um ciclo de juros menos intenso do que era esperado inicialmente. O mercado, que já tinha o consentimento de que a queda se iniciaria com pelo menos meio ponto percentual, agora se divide entre uma queda de 0,25 e meio ponto percentual. Isso foi refletido principalmente na nossa renda fixa. Os juros futuros, principalmente de curto prazo, subiram bastante essa semana. O DI para janeiro de 2027 registrou uma alta de 0,63 pontos percentuais e encerra cotado a 14,29%. Por outro lado, a carteira de títulos públicos acabou sofrendo. O IMA geral encerra em queda de 0,36% essa semana, enquanto isso os pré-fixados, medido pelo IRFM, encerram em queda de 0,74%. O receio do mercado é que, com uma expectativa maior de inflação e ainda pressionado por causa do aumento que pode vir se a guerra durar por mais tempo, possa fazer com que o nosso Copom seja mais cauteloso e evite uma redução mais drástica na nossa Selic nesse primeiro momento. Outra questão é que os números dos serviços também surpreenderam positivamente essa semana, mostrando aí uma economia mais aquecida. O volume de serviços registrou alta de 0,3%. Enquanto isso, as vendas no varejo também surpreenderam, com alta de 0,4%. Esses dois dados são do mês de janeiro. Nos Estados Unidos, os dados também criaram um sinal de alerta. O PIB do quarto trimestre registrou uma alta de 0,7%, abaixo do que era esperado pelo mercado. Enquanto isso, a inflação subiu mais do que era esperado. A inflação ao consumidor registrou alta de 0,3%. E acumula nos últimos 12 meses uma alta de 2,4%. Já na zona do euro, a decepção veio em relação à produção industrial, que registrou queda de 1,5%. Em relação à China, a China surpreendeu com um aumento expressivo das suas exportações nos primeiros meses desse ano, registrou alta de 21%, o que acabou colaborando aí para a alta do minério de ferro, que registrou alta de 3,17% essa semana e encerra cotado aos $105,14 a tonelada. Nós tivemos ainda a notícia de que duas gigantes empresas brasileiras entraram com um pedido de recuperação judicial essa semana. Em ambos os casos, as empresas culpam os juros altos pelo aumento de suas dívidas. É o caso da Raízen, que é empresa do setor de açúcar e álcool, e também o grupo Pão de Açúcar, que é aí uma empresa de varejo. Na Argentina, a inflação de fevereiro registrou alta de 2,9% e acumula uma alta de 33,1% nos últimos 12 meses. Pelo cenário político aqui no Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado na UTI essa semana com um caso de broncopneumonia. Segundo os últimos boletins médicos, Jair Bolsonaro segue estável, mas o seu caso é grave. Além disso, nós tivemos a decisão da segunda turma do STF de manter a prisão do dono do Banco Master, Daniel Vocaro. Para a semana que vem, nós temos decisão de taxa de juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos, que acontecem na quarta-feira. Enquanto na quinta-feira nós temos decisão de taxa de juros na Europa e na Inglaterra. A grande expectativa do mercado é que agora todas as previsões iniciais dos bancos centrais em relação à taxa de juros foram modificadas pelo cenário de guerra e pela pressão no preço do barril do petróleo. Então segue a expectativa do mercado de quanto isso vai influenciar as decisões sobre as taxas de juros. Segue também aí a expectativa em relação aos desdobramentos do confronto entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. Muito obrigado e até a próxima semana.